No bloco anterior, a gente estava falando, né, sobre aqueles brinquedos ali anti-estresse também que podem acabar ajudando no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Mas olha só, também é muito importante que a gente entre em outro assunto, porque atualmente os jogos digitais, eles estão cada vez mais inseridos, tá, no cotidiano das pessoas e também nas diferentes esferas da sociedade. São vários os setores que estão incluindo os games em suas rotinas, né? E nas escolas não poderia ser diferente. Mas como será em que funciona essa gamificação na educação? É o que a gente vai descobrir agora por Skype com o cofundador da startup de Criança para Criança, Gilberto Barroso. Bom dia, Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, bom dia a todos. Então, nessa manhã aqui, pelo menos no Sudeste, é bastante frio. Aqui não tem muito isso não, tá? Mas tá ótimo. Bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Vamos começar explicando para o pessoal que está nos acompanhando, por favor, o que é a gamificação? Olha, na verdade, a gamificação ela já existe há um bom tempo, né? O que a gente está dando agora é um pouco mais de luz para isso. O que acontece é que a gente tem uma educação que vem moldada do século XIX, né? E a educação ela mudou muito pouco nesse tempo todo, de lá para cá. A gente vê várias iniciativas de metodologias diferentes de ensino, mas a grande questão é que as crianças, elas nascem nativos digitais já. Então, de um bom tempo para cá, existe um choque tremendo entre as crianças que já têm uma navegação pelo mundo digital muito grande, e quando eles chegam na sala de aula, o modelo ainda é um modelo muito antigo, né? A gamificação ela veio simplesmente para entrar numa linguagem mais próxima do aluno, mais próximo da maneira como ele aprende hoje, como ele vive e como ele consegue enxergar o mundo, né? Então a gamificação ela é uma maneira atual das crianças que já estão habituadas a fazer jogos, a aprender sendo bonificados, ou com pesquisas, ou com algum prêmio, ou com simplesmente o fato de jogar e passar para outras fases mais difíceis, por exemplo. Sim, é legal porque você acaba levando para o ambiente escolar algo que está com essas crianças, com esses adolescentes, fora desse ambiente, né? Então você acaba deixando eles também aproveitarem aqueles games ali para aprenderem, né? Perfeito. Eu me lembro de um fato, eu estava, né, por conta da pandemia, todas as crianças começaram a ter aula em casa, né, alunos, e eu tenho um filho de 6 anos, ele está sendo alfabetizado, né, e eu achei muito interessante que eu via como era difícil para ele ficar na aula remota, em casa, já é difícil para crianças dessa idade. Sim. Ficar dentro da sala de aula. Imagina em casa, né, longe do professor, longe daquele contato que é tão importante, né, nessa fase da educação. E eu me lembro dele desligando a aula e imediatamente ligando o computador para jogar, né. Daí também veio uma boa inspiração para a gente desenvolver jogos dentro de Criança para Criança, né? Então, é algo que a criança já faz naturalmente. Se a gente aliar isso à educação, é um ganho tremendo. É uma linguagem atual, um ganho de educação e a criança tem prazer em fazer. Muito bem. Quais que são os elementos da gamificação no ensino? Perdão? Quais que são os elementos de gamificação no ensino? Então, os elementos eles estão dentro da metodologia de ensino, né? Por exemplo, você tem, a gente desenvolveu alguns jogos, um deles, por exemplo, o professor na sala de aula, ele tem que ensinar hora digital e hora analógica, né? Então as crianças desenvolveram um jogo onde eles aprendem a mexer o ponteiro do relógio, e isso, se eles acertam 3 vezes, eles vão para um outro tipo de relógio. Então, o mecanismo, na verdade, ele tem que ser interessante e tem que ter algo que atrai a criança naquele percurso pedagógico que ele vai percorrer. Uhum. É uma das grandes tendências no ambiente educacional, realmente é legal que as pessoas elas procurem, né, quem trabalha com esse mercado, investir realmente na gamificação? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Mesmo porque depois da pandemia a educação nunca mais vai ser a mesma. Esse modelo de educação que a gente tinha, os professores da maneira como eles davam aula e as crianças como aceitavam ou recebiam essa carga de educação, isso não vai mais acontecer. Coisas mudaram e mudaram para sempre. Porque aquilo que eu falei no começo, já existia um modelo muito arcaico de educação e um mundo muito rápido na velocidade das informações, né? Então, essa é uma maneira de ensinar atualizada, onde as crianças gostam de participar, crianças e jovens adultos, né? Uhum. Então, com certeza,
é algo que veio para ficar e acho que deveria ser dado bastante importância para isso. Pois é, esse tempo aí de pandemia, né, também acabou trazendo os pais muito para esse ambiente escolar, né? Eles precisaram também ficar muito mais atentos, quem não estava acompanhando tanto. É uma forma também que a gamificação ela proporciona, um benefício, que é também, né, aproximar esses pais mais da realidade escolar dos filhos? Olha, eu não sei se aproximar mais, mas com certeza, se é um processo prazeroso da criança aprender, quando você está em casa e você tem a ajuda dos pais, é um processo prazeroso também para eles, né? Uhum. Eu acho que essa inovação, ela acrescenta muito na vontade da criança aprender, né? Eu acho que é isso que a gente tem que focar bastante e, por consequência, isso vai facilitar a vida dos pais, esses que têm que ficar em casa ajudando os filhos a estudar. Muito bem. Qual que é a melhor forma de incluir a gamificação, hein, Gilberto, na educação? Existem várias maneiras de você incluir isso, diferentes metodologias e matérias, né? O que a gente trabalha muito, a gente acredita muito, é na criança como protagonista, né? Então, todos os nossos jogos que são criados para as escolas, eles são criados em parceria com o professor e os alunos. É o professor que entrega para a gente uma demanda do que ele quer educar, do que ele quer passar naquele jogo. As crianças desenham, dublam, se for o caso, eles encaminham tudo isso para a gente devolve para a escola um jogo feito especialmente para aquela turma, para aquele professor, para aquela aula, né? Então, eu acho que esse é literalmente a melhor maneira de você utilizar a gamificação, onde você coloca professor e aluno como protagonistas na definição daquele jogo que vai ser jogado dentro da área da educação. E é a melhor forma, né? Porque você está escutando ali o professor, que é quem está acompanhando esses alunos, esses estudantes, e vai conseguir entender qual que é a melhor, qual que seria, né, a maior necessidade deles, né? Perfeito. Tem um lema nosso aqui no De Criança para Criança que a gente entendeu que a gente coloca literalmente a criança no protagonismo, né? E tudo que vinha da educação ou qualquer outro conteúdo sempre foi de cima para baixo, foi do adulto para a criança. A gente inverteu essa ordem. Confirma suas palavras. Dessa maneira, o professor ele sabe exatamente quais são as necessidades, o que ele precisa ensinar e conhece a sua turma. Então ele faz aquilo sob medida. E mais uma vez colocando ele, a ideia, o conceito e as crianças no protagonismo. Trazendo essa realidade do digital, né, para, enfim, o ensino dessas crianças, a gente consegue dizer que elas podem até chegar a aprender melhor do que seria se seguisse aquele modelo, né, tradicional que estava ali sendo seguido antes da pandemia? Então, uma das teorias que a gente defende bastante é que a criança, na metodologia normal, não são todas as escolas que fazem assim, mas a criança, ela recebe passivamente aquele conteúdo. Vou dar um exemplo rápido. Quando você vai falar sobre algum tema como o descobrimento do Brasil, quando a criança abre o livro, já tem a história, já tem a fotinho do Pedro Álvares Cabral, da caravela que ele chegou aqui do Brasil. Então, ele não pertence àquilo, ele tem que absorver aquilo, decorar aquilo para depois reter alguma coisa. Quando você inverte esse papel através da gamificação ou colocando a criança nesse protagonismo, você tem uma outra dinâmica, e essa dinâmica é uma dinâmica mais atualizada, né? E quando a criança se sente pertencente àquilo que ela está trabalhando, o grau de retenção daquilo aumenta barbaramente. Então, a pandemia trouxe muitas coisas horríveis para o mundo todo, mas quando a gente olha para a educação, apesar de todos os problemas que a gente teve com a evasão, com as crianças fora da sala de aula, essa mudança ou esse problema que a gente teve serviu para movimentar esse mercado e trazer coisas mais atualizadas em termos tecnológicos para a educação. E isso é um excelente ganho. Isso mesmo. Vamos então reforçar os benefícios da gamificação no ensino? Vamos lá, Gilberto. Olha, você tem uma maneira mais lógica de aprender, você é desafiado o tempo inteiro, né, através de fases ou através de pesquisas. É uma maneira mais harmoniosa de você guardar aquilo que você aprendeu. E o mais importante para mim, que eu acho, é uma engenharia nova de aprender. É quando você busca o resultado, quando você faz a pesquisa, quando você trabalha o conteúdo, você assimila ele de maneira diferente, né? Você não recebe ele pronto, você trabalha com o conteúdo. Então, eu acho que esses são os grandes ganhos que a gente tem na gamificação. Tá joia.
E quem quiser conhecer melhor o De Criança para Criança, como é que pode acessar, como é que pode encontrar? Olha, é só acessar o nosso site, é o decriançapracriança.com.br ou dcpc.com.br. No site a gente tem todos os nossos, o portfólio de produtos que a gente trabalha, e vocês vão poder assistir várias animações que são feitas dentro da sala de aula, criada por crianças, narrada por crianças, desenhada pelas crianças. O professor, nesse momento, ele passa a ser um tutor, um mentor. Ele deixa de ser o cara que detém o conhecimento e passa para as crianças e passa a provocar os alunos. E os alunos, literalmente, entram nessa como protagonistas. São eles que criam o seu próprio conteúdo. Muito bem. Obrigada, Gilberto, pela sua participação aqui. Parabéns, né, por ser aí, né, um dos pioneiros na gamificação aqui no nosso Brasil, né, oferecendo esse serviço aí para o pessoal do ensino. Obrigada mesmo, tá? Parabéns. Eu que agradeço, um abraço para vocês e para os ouvintes, bom dia de sol aí, porque aqui está bastante frio. Bom dia, obrigada, tchau, tchau, bom dia. Que legal, né? Então dá para aprender também brincando, tá? Isso que a gamificação ela visa, né? Proporcionar aos estudantes aí um aprendizado bem melhor e de uma forma bem mais atual, bem mais moderna. Olha só, vamos agora aprender numa matéria com Fernando Palmeira sobre currículo. Pois é, porque quem busca por uma recolocação no mercado ou por novas oportunidades de emprego precisa estar atento na hora de elaborar um bom currículo. Algumas dúvidas são comuns, tá? Como qual que é o nível de escolaridade que eu devo colocar? Quais informações pessoais elas são importantes para inserir? O que eu devo citar como experiências profissionais? A gente vai aprender tudo isso agora na matéria de Fernando Palmeira. Um desafio para todos é adentrar o mercado de trabalho e para isso é preciso estar muito preparado. Olha, a Casa da Indústria com o Instituto Evaldo Lodge, o IEL, estão aqui à disposição. E muitas dicas a partir de agora você vai ter, a partir do currículo, mas antes, inclusive, o cadastro, o passo a passo dentro aí do seu computador, nas redes sociais, num site especial para isso. E é por isso que a gente veio aqui para conversar com a analista de carreira do IEL, que é a Francine Ferro, que nos fala sobre esse passo a passo a partir já do cadastramento desse pessoal. O currículo, ele funciona como um cartão de visita que torna-se atrativo ou não o recrutador convidar aquele candidato para uma entrevista de estágio, de emprego ou demais que ele esteja pleiteando. Então, esse currículo ele precisa ser atrativo. O IEL, ele permite com que o aluno ele entre em nosso cadastro na comodidade da sua casa, não precisa vir até aqui, entra no site, realiza o cadastro e esse cadastro ele vai ser convertido como currículo, de forma estruturada, de forma organizada. Ele pode utilizá-lo nas suas ofertas de estágio e em outras ofertas também. Colocação no mercado de trabalho ou mesmo relocação exige preparar esse cartão, como você diz assim, um cartão de apresentação que é o currículo. Muitas dúvidas surgem no candidato. Quais são as principais dúvidas? O que você gostaria de adiantar já para ir desmistificando e orientando? Sim, nós percebemos que existem realmente muitas dúvidas, principalmente para aqueles candidatos que estejam ingressando recentemente no mercado de trabalho. Então, ele não sabe muito bem o que colocar. Muitas vezes são pessoas, são jovens que não têm experiências no mercado de trabalho e ficam temerosos. Mas assim, a gente sempre encoraja esse candidato a colocar as suas experiências, que geralmente são em ordens cronológicas, da mais recente para as mais antigas, e aquele candidato que está ingressando agora, ele não precisa ficar aflito, pois todo mundo tem algo de bom para apresentar sobre si. Então aproveita para falar sobre suas habilidades, sobre aquelas experiências em alguma atividade de algum familiar, alguma experiência, mesmo que tenha sido de forma informal, mas que pode contribuir e tornar o seu currículo, sim, atrativo. Francine Ferro, agora é hora de você dizer ao pessoal que se ligue, passe os telefones, canais da Casa da Indústria, principalmente do IEL. Sim, temos vários canais de contato. Anota aí, pode entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais, que é o IEL AL Oficial, pode entrar em contato através do nosso Instagram, através também do telefone 2121 3077, 2121 3077, e se você é estudante a partir de 16 anos
e está estudando ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, entra no nosso site e realiza o seu cadastro. É facinho. E o site é sne.iel.org.br/AL. Independentemente do seu nível intelectual, do seu nível profissional, o IEL está de portas abertas para você realizar seu sonho. E você tem sim direito a um lugar ao sol nesse vasto mercado de trabalho. É só se antenar, receber todas essas orientações e sucesso! Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro! Obrigada, Fernando Palmeira. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente fala sobre a campanha que está acontecendo durante esse mês de julho relacionada ao câncer de cabeça e pescoço. Muito importante. Eu volto já.